Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno e aluna, sou o professor Denilson Moreira e estou aqui para nós darmos continuidade à nossa disciplina de Gestão da Inovação e Sustentabilidade Empresarial. E vamos para a audiodescrição. Sou moreno, tenho 1,70 m aproximadamente, estou usando calça azul, camisa azul e sapato marrom. Estou hoje no estúdio do IFRO Zona Norte de Porto Velho. Ao fundo eu tenho um mapa interligando alguns pontos e à esquerda um quadro EAD Mudando Realidades. Nesta aula nós vamos estar trabalhando com vocês alguns contextos e vamos, neste momento, iniciar a nossa aula 4. Então, na aula 4, nós vamos estar abordando alguns contextos do tema principal da nossa aula, que será colocando em prática. Afinal, nós começamos na aula 1 com o conceito de inovação, trabalhamos toda essa temática, o aspecto teórico, alguns exemplos práticos, fomos para o tema sustentabilidade na aula seguinte, trabalhamos todo o contexto da sustentabilidade e chegamos na aula 3, que era eco-inovação, ou seja, o conceito da eco-inovação. Inovação associado ao processo sustentável. Então, conseguimos trabalhar essa temática toda e na última aula, inclusive, abordamos o processo da eco-inovação e associamos ao ambiente prático. Então, fizemos alguns recortes, sobretudo dos pequenos negócios, como abrir um pequeno negócio, como inovar, como associar a ideia da sustentabilidade e caminhamos nessa trilha, procurando trazer todo esse ambiente da gestão da inovação e a sustentabilidade empresarial para um ambiente em que possa ser praticado. Então, nesse momento, nós vamos agora trabalhar nessa aula o contexto, colocando em prática. Então, como que eu coloco em prática o modelo de inovação e sustentabilidade? Sobretudo aplicado, né, a pequenos negócios que tanto nós trabalhamos, pode-se também aplicar a médios e até grandes negócios, mas efetivamente a nossa temática está ligada ao pequeno negócio. Então nós temos aqui, quando nós colocamos em prática, esse destaque. O que é um modelo de negócio? Então, o modelo de negócio é toda uma estratégia em que eu tenho que colocar no papel, externalizar todo um formato de uma ideia que eu quero trabalhar ou que eu quero desenvolver. Então, eu tenho a ideia de abrir um negócio. Então, por exemplo, abrir uma atividade comercial. Então, preciso de ter, de maneira formal e organizado, alguns pontos para que esse negócio seja viável. Então, não posso só de cabeça ou efetivamente ir fazendo aleatório desenvolvendo a minha ideia. Então, o colocando em prática, ele vai trabalhar isso, o modelo de negócio. Então, vamos para o nosso quadro. O que representa essa ferramenta? A forma como uma organização cria, entrega e captura valor no mercado. Ou seja, como que essa empresa vai se posicionar no mercado? Nós sabemos que o ambiente mercadológico ele é muito disputado. Então nós temos aí a questão concorrencial. Qualquer ideia que você pensar em desenvolver, você vai ter concorrentes. Você vai ter outras atividades atuando com o mesmo objetivo, querendo capturar os seus clientes. Então a disputa ela é muito acirrada no mercado. Então o modelo de negócio é alguma coisa que eu preciso externalizar, formalizar dentro de um plano como eu quero trabalhar, né? Então, o modelo de negócio ele vai organizar, por exemplo, as atividades, recursos, parcerias, estratégias, para quê? Para gerar valor. E esse valor, ele não é só um valor
enquanto empreendedor ou enquanto pessoa que vai estar negociando. Ele vai ter que gerar valor ao cliente e gerar também receitas para o meu negócio em que eu estou pretendendo. E dentro desse contexto, nós temos o quê? Os desafios que esse negócio, ao começar, que ele seja alguma coisa profícua, ou seja, que ele consiga ir à frente, que ele traga vantagens, que ele possa ser alguma coisa duradoura e não um negócio que em pouco tempo ele possa desaparecer. Então, o modelo de negócio é alguma coisa que eu preciso entender como que isso vai funcionar, como que eu vou capitanear meus clientes, como que eu vou obter receita, como eu vou me posicionar no mercado e efetivamente buscar a sustentabilidade econômica, né? Então, a sustentabilidade organizacional, que o meu negócio possa se manter. Então, quando eu trabalho um modelo de negócio, eu vou estar mentalizando e vou estar focando numa estratégia, pensando em algo que eu provavelmente já tenha pensado e tenha aquela ideia para ser colocada em prática. Então, quando eu penso no modelo de negócio, eu começo a dar o passo inicial para que o meu negócio efetivamente venha a existir. Vamos à frente. Dentro do modelo de negócio, nós temos o modelo Canvas de negócio, que também é uma ferramenta que vai poder ajudar, né, o empreendedor, o investidor, né, ou o comerciante, quem seja que está no negócio, né, a visualizar a gestão estratégica de como ele vai atuar. Então, o modelo Canvas é uma ferramenta, mais à frente nós vamos mostrar o modelo em si, né, como ele é desenvolvido, e ele tem, sobretudo, alguns preceitos, né, estratégicos que precisam ser trabalhados, como descrever, projetar, analisar, inovar modelos de negócio de forma simples e integrada. Possibilita também a visualização de todos os elementos essenciais que compõem uma empresa, desde a proposta de valor até as fontes de receita em um único quadro. Então você vai colocar em um quadro e vai visualizar de maneira muito objetiva o que você pretende estrategicamente estar traçando para o seu negócio. Então, esse processo todo, o texto vai finalizar dizendo que ele vai facilitar a compreensão. Então, eu preciso compreender como que o meu negócio, qual é a cara desse meu negócio, qual é a principal motivação, qual é o meu objetivo, né, no mercado, o que eu estou antenado para o mercado. Então, o modelo Canvas de negócio, ele pode facilitar e ajudar nesse contexto. Então, vamos à frente para nós vermos aqui a estrutura. Então, aqui você tem um quadro, a partir até de uma fonte do Sebrae, que é um instituto, um órgão que trabalha muito. Nós temos aqui uma estrutura, né, pré-preenchida para que você possa compreender. Então, basicamente, ele vai trabalhar com 4 indagações que nós vimos lá atrás naquele outro quadro, quando nós falamos do modelo de negócio. Como, o que, para quem e quanto. Ou seja, eu tenho que partir dessas 4 ideias centrais para avançar dentro do modelo de negócio que eu estou pretendendo desenvolver. Então, quando nós começamos aqui no modelo Canvas, parcerias principais. Como? Qual vai ser as minhas parcerias? Eu estou querendo montar um negócio. Então, vamos colocar aqui que eu quero montar um exemplo, um supermercado. Então, eu vou montar um supermercado. Então, quais serão as minhas parcerias principais? Quem serão os fornecedores? Quais serão os produtos que eu vou ofertar? Como eu vou fazer contato, né, com essas parcerias? Porque se você está numa atividade, se você vai desenvolver, e aí o empreendedor, né, o empresário, eu preciso ter parcerias o tempo todo. Eu vou ter que ter a parceria do fornecedor, eu vou ter que ter a parceria de como eu vou fazer aquele negócio ser dinâmico. Então eu preciso estratificar. Então como? Então no modelo Canvas eu vou colocar isso e vou estratificar de uma forma
pode ser no próprio quadro, eu posso estruturá-lo e, a partir daqui, eu vou montar toda uma estrutura, né, para observar e também levar adiante quem vai ser os meus principais parceiros. Eu tenho também uma outra indagação que é o quê? Qual é a proposta de valor? Né? Então aqui, ó, dentro da proposta de valor, eu vou ter aqui o quê? Qual que é? O que eu penso desse meu negócio? Né? O que efetivamente esse negócio busca? Se eu vou montar, por exemplo, um supermercado, né? O que esse mercado pretende avançar? Quais são? Ele vai ser um mercado que ele vai estar posicionado num bairro, numa região mais periférica, numa região central, né? Eu vou ter que estabelecer, eu vou ter que ver essa proposta de valor, o quê, né? O que eu estou querendo com esse supermercado? O que eu busco? Qual vai ser o resultado? Então a proposta de valor ela é importante. Outro tópico, para quem? Né? Então, para quem? Aqui você tem o relacionamento com os clientes, vai ter o segmento de clientes e os canais. Né? Então, por exemplo, relacionamento com os clientes. Hoje, na atualidade, nós temos muito essa questão dentro de um negócio, a questão do atendimento. Né? Então, é um processo que muitas das vezes algumas organizações elas acabam pecando no processo do atendimento que está ligado ao relacionamento com o cliente. Seja o atendimento pós-venda, né, que eu compro e vou dar uma assistência, uma garantia, seja o atendimento na hora que esse cliente me procura, que quer adquirir um produto. Então, o atendimento e o relacionamento com os clientes ele precisa ter uma proximidade. Porque, afinal de contas, como diria um empresário americano, né, conhecido, chamado Sam Walton, que é fundador daquela rede de supermercados Walmart, o que ele diz, Sam Walton? Que o cliente é alguém muito especial, que ele pode, inclusive, demitir todos, começando do dono até a função mais simples dentro da organização. Como? Deixando de consumir os produtos daquela organização. Então, o atendimento, o relacionamento com o cliente é algum tópico que precisa ser trabalhado. Então, as equipes têm que ser melhoradas, a preparação, o treinamento em si, ele precisa ser constante. O cliente tem que se sentir seguro, ele tem que imaginar quando ele querer algum produto ou serviço, ele lembrar do teu negócio, da tua empresa ou daquela empresa que você faz parte. Por quê? Porque isso vai estar fortalecendo essa interação, esse relacionamento. E o cliente, muitas das vezes, isso há alguns estudos de mercado, que aponta que o cliente não vai a um comércio ou comprar um serviço só apenas pelo preço. O atendimento, o relacionamento, ele tem que ser bem próximo. Porque se você tiver um bom atendimento, e esse relacionamento for próximo, se você conseguir atender as demandas do cliente, de repente você não tem um produto para atender o cliente, mas no relacionamento você pode tentar encontrar o produto, fazer esse atendimento posterior, isso vai fortalecer cada vez mais esse vínculo com o cliente. O segmento de clientes, né? Então, para quem? O segmento. Para quem? Qual que é o segmento que eu vou atuar? Então, eu tenho que ter isso muito claro. É um segmento de cliente que compram produtos por uma determinada região, né? Então, nessa região, por exemplo, há o consumo, por exemplo, de alimentos básicos. Então, a renda ela não é muito alta. Então, esse segmento de cliente vai querer um produto com preço que eu vou ter que fazer um levantamento, uma pesquisa, para mim atender aquela demanda daquele segmento de cliente. Ou o meu cliente é um cliente sofisticado, é um cliente que ele está disposto a pagar mais caro por um determinado produto. Então, eu vou ter que procurar atender esse cliente, entender qual é o perfil desse cliente para mim poder oferecer o produto certo para ele. Os canais, né? Então nós temos os canais, ou seja,
Aqui no canal nós podemos ter, inclusive, como que eu vou fazer essa venda, né? Que hoje nós temos alternativa. Então, por exemplo, hoje você não tem só o modelo tradicional para vender para alguém. Você tem, por exemplo, o e-commerce, que é o comércio eletrônico. Então a internet, as tecnologias, elas têm facilitado muito isso. Então são canais onde eu posso fazer propaganda, eu posso vender, eu posso comprar. Então é uma nova forma de se observar o mercado. Então dentro dessa estrutura toda, esses contextos, eles só vieram para quê? Para ajudar. Então quando eu olho para o modelo Canvas, eu estou olhando uma ferramenta que pode me fazer ter um diferencial, né? E aí é o último tópico, que nós temos o quanto, né? A estrutura de custo. Nós já até comentamos, né, uma fala em aulas passadas sobre o custo. O custo é importante. Por que que é importante o custo? Porque hoje no mercado eu não posso, por exemplo, vender do preço que eu quero. Então eu tenho um produto e esse produto ele precisa obedecer o preço médio, por exemplo, de mercado. Como eu vou ter um bom preço, como eu vou ter um bom faturamento, uma boa margem, se eu não tiver um custo bem estruturado? Eu não comprar bem, por exemplo, se for um produto para revenda, se eu for produzir alguma coisa e fabricar, os insumos ter um custo relativamente competitivo. Então, a estrutura de custo ela conta muito hoje, ela é um grande diferencial. Tanto é que as empresas vêm trabalhando isso de forma crescente. Então, se eu tenho um custo menor, eu consigo ser competitivo. Não é que eu vou ter um custo menor e vou poder, em todas as ocasiões, por exemplo, aumentar meu preço. Não. Muitas vezes eu tenho um custo menor para eu preparar toda a minha estrutura para continuar competindo num mercado desafiador. Porque o mercado é muito desafiador. E aí que o último tópico, as fontes de receita, né? Então eu vou estar vendendo, eu vou estar faturando, né? Como é que vai ser essa fonte de receita? Então, eu vou estar vendendo só para clientes pequenos, clientes grandes? O meu negócio, ele vai atuar, por exemplo, em outras frentes? Então, por exemplo, eu tenho um supermercado, eu vou atender só cliente pessoa física? Eu vou atender, por exemplo, pessoa jurídica? Eu vou ter uma espécie de um atacarejo, né? Que é um comércio que você tem uma parte atacado e uma parte de varejo, que é muito comum hoje, né? Dentro da atividade comercial, quando a gente está falando, por exemplo, de supermercados. Então eu tenho que ter, qual que é a minha fonte? Eu vou especializar e vender algum outro produto? Eu vou ser um representante de uma marca? Então as fontes de receita, elas precisam ser trabalhadas, porque afinal de contas eu preciso saber como que eu vou faturar, aonde eu vou ganhar dinheiro e efetivamente ter o sucesso, aquilo que eu preciso. Então, o modelo Canvas, ele tem essa finalidade de estar aí estratificando um modelo de negócio e apresentando uma alternativa para se montar, né, uma estratégia para que o negócio futuro possa efetivamente ir bem, obedecendo toda essa temática, como, o que, para quem, quanto. Então tem que responder. Se eu não conseguir responder, eu posso ter problemas. Então, dentro de um ambiente, mais uma vez, competitivo, não basta eu só inovar, não basta eu ser sustentável, se efetivamente o meu modelo de negócio, a minha prática, a minha estratégia, ela não seja uma estratégia inovadora, que eu consiga me antever a problemas, que eu consiga, por exemplo, observar o mercado, né? Um exemplo que nós podemos, aqui já para exemplificar, é a estrutura de uma ferramenta chamada matriz SWOT, que ela fala o seguinte: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças é aquilo que a minha empresa, o meu negócio tem de valor. A minha marca, o meu produto, a minha posição mercadológica. Mas eu tenho as fraquezas, que de repente pode ser um atendimento que não vai tão bem, uma equipe que não está produzindo tão bem. Então eu tenho que trabalhar tanto as forças, que é muito bom, como as fraquezas. E dentro desse contexto todo, se eu somar a inovação, processos sustentáveis, mais ideias como a eco-inovação, ou seja, a prática de
trabalhar na direção de produtos inovadores, porque afinal nós estamos num mercado em que a inovação ela acontece a todo dia. Então, com o conhecimento e com as informações sendo franqueadas a todo dia eu estou sendo, está sendo despejado no mercado muita informação, muito produto novo. Então isso faz com que, se eu penso em empreender, se eu penso em inovar, em que eu esteja antenado para acompanhar esse processo todo. Porque caso contrário, o meu negócio pode não ir tão bem. Então, a ideia foi passar as informações dessa estrutura como alguma coisa que pode ser aplicável. E daí, pessoal, nesse quadro, eu trouxe aqui para nós um exemplo, né, quando nós falamos aí de uma empresa inovadora, sustentável, que está no mercado com estratégias, uma empresa que é muito conhecida, né, que todos nós aqui, em algum momento já comprou algum produto. Nós vamos dar o exemplo aqui da empresa Natura. Então a Natura, né, cosmético, perfumaria, ela é um exemplo de modelo de negócio sustentável. Então eu queria trazer esse modelo nessa aula para a gente pensar um pouquinho e refletir. Então ela define a sua atuação a partir de uma visão de gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Então perceba que ela faz essa integração. Então eu sempre falo da Natura como uma empresa muito inovadora, né? Você compra um produto da Natura e você vai oferecer para alguém, por exemplo, um perfume que é muito comum. O que acontece? Você não precisa já, no caso da Natura, pedir para embrulhar para presente, porque a sacolinha da Natura, a embalagem do produto, no caso da Natura, ela já é alguma coisa aceitável no mercado e ela é muito receptiva. O que é isso? É uma empresa que tem uma imagem muito ligada à inovação, à transformação e ao contexto sustentável. Então, no ambiente da sustentabilidade, essa empresa ela vem crescendo muito. E aí, ela tem o quê? Ela tem alinhado seus produtos, né, e operações, relacionando com clientes, fornecedores e a metas ambientais, socioambientais. Então, esse contexto da Natura, ele é um contexto em que diferencia da grande parte dos concorrentes, até que estão no segmento de perfumaria. Então, a empresa, ela gera valor a partir dessa ideia central da sustentabilidade. Então, quando você vê, por exemplo, uma propaganda da Natura na televisão, num comercial, você sempre vai ver uma folha, um ambiente verde, uma floresta. Por quê? Porque a empresa, nesse caso, ela associou a marca dela à sustentabilidade, à inovação, à transformação, ao equilíbrio. Então, num negócio, seja ele micro, pequeno negócio, tem que haver o equilíbrio. E eu preciso estar pensando. Muitas vezes, para um pequeno negócio, como nós tratamos aqui, é difícil a gente entender como que esse pequeno negócio pode ser transformador. E como que esse pequeno negócio pode também um dia avançar e ser um grande negócio. Assim como foi a Natura, uma pequena perfumaria lá de trás, dos anos 80, 90, que foi crescendo, foi ocupando espaço no mercado e hoje chegou a essa posição. Então, perceba que são processos dessas organizações sustentáveis que servem de modelo para outros processos, outras empresas no mercado. Então, uma empresa que quer crescer e que quer ser vencedora, ela precisa estar associada a essa ideia, porque caso contrário, vai ficar mais difícil ela conseguir avançar. E vamos aqui, né, para nossas considerações finais sobre a nossa aula aí, né, dessa conexão, né, exemplificando, juntando todos os contextos que nós debatemos ao longo das aulas. Então, ao longo dessa disciplina, o que nós podemos ver, né? Que o contexto que nós transmitimos em inovar, agir de forma sustentável, não são estratégias isoladas. Então, não são estratégias isoladas, mas dimensões complementares e indispensáveis ao quê?
a competitividade das organizações contemporâneas, ou seja, da nossa época, porque nós vivemos num momento de mudanças, de transformações. Então a disciplina procurou trabalhar essa ideia de juntar a inovação, a sustentabilidade, os produtos, os mercados, né? O que o mercado está fazendo, o que uma ideia ela precisa ter para ela ser sustentável, para ela ser inovadora, para que ela possa efetivamente ser replicada. Então, espero que todos tenham acompanhado, né? Que você possa ter anotado, possa ter captado a ideia central do contexto do que é inovar, do contexto do que é a sustentabilidade e o modelo de negócio que pode ser replicado para pequenos, para micros, médios e até grandes negócios. Então, essa aula ela buscou internalizar ou trabalhar esses contextos para que você possa, de certa maneira, aprender mais, né? Agregar nos seus conhecimentos, que você possa continuar tendo sucesso e futuro. Então, meus agradecimentos por todos e bons estudos para todos. Educação à distância, mudando realidades.